Meus pais são nordestinos, do interior do Pernambuco. Eles começaram a trabalhar muito cedo, né? No corte da cana, nas fazendas produtoras de engenhos de cana-de-açúcar, no regime de semi-escravidão, em que os filhos dos negros das famílias não tinham direito de estudar, né? Meu pai sempre tentou correr atrás dos direitos deles. Ele aprendeu a ler, mas não desenvolveu a escrita. Então ele começou a estudar esses direitos. E como cidadão, ele sempre primou por esse direito de ter uma escola para os filhos dele estudar, uma escola de qualidade. O caso Ari, na realidade, foi um momento difícil para o Departamento de Antropologia, porque em 20 anos do Departamento de Antropologia e 20 anos de programa de doutorado em Antropologia, um aluno negro, o Ari Lima, foi o primeiro a entrar nesse programa em 20 anos. Logo no primeiro semestre ele fez 2 matérias, que ele tirou a nota máxima delas, e no princípio de agosto ele veio me dizer que tinha sido reprovado na matéria obrigatória. Nesses 20 anos, ninguém havia sido reprovado. É uma matéria obrigatória. E o professor anunciou que se ele pedisse revisão de nota, ia reprovar de novo. Esse professor não conseguiu justificar a reprovação desse aluno, né? Academicamente ele não conseguiu comprovar. Era normal a inexistência de estudantes negros. Isso era naturalizado pelas pessoas. E o debate também no interior da academia era praticamente inexistente. O simbolismo do caso Ari demonstra que a universidade, não só a UNB, mas a universidade no Brasil de uma maneira geral, ela não está acima do bem e do mal. Se essa sociedade é racista, em todas as esferas esse racismo vai aparecer. Assim como apareceu na UNB. Então foi nesse contexto que ficou claro que o ambiente não era favorável que a proposta de cota surgiu. Esse processo era muito maior, porque também existia o movimento social, o movimento negro já tinha proposto na Marcha de Zumbi em 95, que tinha que ter propostas na área de educação. No ano 2001, cresceu a discussão porque houve a reunião de Durban, a terceira reunião mundial, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul. Não só Durban recomendou a proposta de cotas, as ações afirmativas com cotas no caso brasileiro, como a UNB é que tinha essa proposta de cotas. Não houve uma discussão ampla, se dizem que houve mentira, houve uma discussão apenas no conselho universitário. Quando me perguntaram no meu departamento, eu falei que eu era contra, sempre fui contra, mas a minha opinião não serviu para nada. E a mesma forma que a opinião de centenas de colegas não serviu para nada. Este abraço simboliza o querer do nosso povo pela justiça. Dos filhos desses só das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Não reconhecer o nosso direito de entrar na universidade? Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Parem de perseguir a comunidade negra. O que eles querem fazer com que a população creia é que nós vivenciamos um Estado racializado, como aconteceu nos Estados Unidos, em que o negro, por mais rico que fosse, ele podia ser Pelé, ele não ia ter acesso a inúmeros segmentos sociais, instituições sociais, simplesmente por conta da cor da pele, porque independia de renda lá nos Estados Unidos. Os americanos criaram a regra da gota de sangue única. Pela regra da gota de sangue única, se você tem um ancestral negro de qualquer geração, você é negro. E por essa regra pode-se aplicar leis de segregação, porque cada indivíduo terá um lugar definido na aquarela
das raças. Boa noite, né? Vamos começar aqui nossa reunião, essa audiência do coletivo de articulação em defesa das cotas. A posição da UNB em relação às cotas já está tirada, a UNB é favorável às cotas. Tem que avançar na constituição desse projeto na sociedade. O que a gente está querendo é potencializar, digamos assim, essa discussão. Precisa de ações como vocês bem disseram. As cotas são necessárias num país como este, que se aproxima da apartação, do apartheid, né, e que, para se desenvolver plenamente, precisa integrar esta força social que é no país representada por uma maioria de negros e de pardos excluídos do seu melhor desempenho. Veloso, Vicentinho, Abelardo Maquiel, Instrução, João Almeida. E aí nós vamos votar sem nenhuma instrução nossa. Mesmo nós não chegamos a entendimento. De um estatuto de 72 itens, nós discordamos de 5. Nós precisamos de manter na pauta do dia de hoje. Parece que vive em outro país. Não, senhora. Não, senhora. Nós estamos evitando que racialize o Brasil. O Brasil não vai ser país tricolor, rapaz. O IBGE que eu consulto é o mesmo que você consulta, não é? Não é? Você não vê as estatísticas do Brasil? Escolaridade, renda, emprego, tudo é igual. Não tem discriminação racial. Nós defendemos, nós temos 95% do estatuto. O que está errado é quando vai para a racialização. É isso que eu vou promover isso, nós vamos fazer. Mas isso se faz com cota social. Não se faz por cota de cor. Social. O que é a cota racial na universidade? É o germe da separação. É o germe do conflito. Né? É o vírus da destruição. Pode ser pequenininho lá, né? Mas é o vírus da destruição dessa coisa bonita que a gente tem de ser tudo misturado. Nós só somos tratados como iguais quando dizemos amém e abaixamos a cabeça. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos se olhem como iguais. Raças não existem, isso não é um debate, não é uma questão de opinião. A ciência hoje é unânime, e nenhum cientista sério usa o conceito de raças humanas. A humanidade é uma espécie monotípica, isso quer dizer que ela não se divide em raças. Nós, cada ser humano, nós possuímos 25 mil genes, dos quais apenas 10 dizem respeito à cor da sua pele, ao formato do seu cabelo, ao tamanho do seu nariz. No século XIX, pelo trabalho de cientistas biológicos, se criou o chamado racismo científico, entre aspas. Se inventaram as raças no campo da biologia. O geneticista Sérgio Pena, que é um geneticista importantíssimo da Universidade Federal de Minas Gerais, ele pegou algumas personalidades negras no Brasil, como foi o caso Neguinho da Beija-Flor e foi o caso também da ginasta Daiane dos Santos. Ele verificou que a ancestralidade genômica de Neguinho da Beija-Flor é 70% europeia. Ou seja, Neguinho da Beija-Flor é mais europeu, ele tem mais ancestrais europeus do que efetivamente ancestrais africanos, apesar de ele, na aparência, ser negro. Por que o Neguinho da Beija-Flor é chamado de Neguinho da Beija-Flor e não de Branquinho da Beija-Flor e não de Europeuzinho da Beija-Flor? Por que o Neguinho da Beija-Flor vem de um grupo, de escolas de samba, etc., de regiões da periferia, que são majoritariamente negras? Se raça existe ou não no sentido biológico, os negros existem, certo? E estão fora das universidades. A questão histórica, a questão política, a questão de racismo é o fato de que temos uma população negra de
secundaristas negros que não conseguem entrar nas universidades. A ciência não prova a existência de Deus, mas as pessoas creem na existência de Deus. Fazendo um paralelo, a ciência não prova a existência de raça, mas as pessoas creem na ideia de raça. Quando eu fiz, foi em 2007, no final de 2007, me perguntaram para me contar um pouco da minha trajetória como negro na sociedade, da minha vivência. Perguntaram como eu me enxergava como negro nessa sociedade e falar um pouco da minha vida em geral. Perguntas desse tipo, elas visam, na verdade, selecionar futuros militantes de movimentos por preferências raciais. O que se está selecionando são pessoas dispostas a continuar a luta pela separação dos brasileiros em raça e pela promoção de políticas de raça. Esse tipo de aferição não é para definir raça, é para preservar a fraude. É para evitar que alguém se disfarce e iluda o sistema sob a impressão de que vai encontrar um modo mais fácil. Para mim, isso me lembra o Tribunal de Nuremberg. Isso me lembra as leis raciais de Nuremberg, quando lá no Estado nazista de Hitler, ele quis implementar por meio de lei quem era na época judeu e quem era alemão. Curioso, estranho argumento. Os nazistas retiraram os judeus das universidades, colocaram no centro de campo de concentração para matá-los. Nós estamos, com argumentos pacíficos, abrindo a porta da universidade para que os negros possam participar. E eu não preciso refrescar a memória de vocês para dizer do caso dos gêmeos univitelinos, em que um foi considerado branco e o outro foi considerado negro pelo Tribunal Racial da UNB. Que tribunal é esse? Que seita secreta é essa que tem o dom de definir quem é branco e quem é negro no Brasil? Isso não existe. Isso, para mim, é a maior prática de racismo que nós podemos visualizar. E isso está acontecendo aqui na UNB há alguns anos e ninguém faz nada, ninguém toma uma providência e todo mundo finge que não é com eles. Eles passam a vida falando do exemplo dos gêmeos, não é isso? São duas pessoas. Entram 800 todo ano. Uma política pública, em média, para milhares de pessoas, você tem uma margem sempre de erro. Não, a ideia é que isso seja levado para outras instâncias, até porque tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, como, por exemplo, questão das bolsas, de onde vem, quem paga, para onde vai. Hoje está em comemoração à abertura do Dia da Consciência Semana, não, né? O Dia da Consciência Negra vai ter uma exposição lá na Casa de Cultura da América Latina, que fica lá no setor comercial sul. Eu participo da coordenação da Fratitude, que é um programa que dá apoio à permanência de estudantes negros, né? Estudantes cotistas, principalmente. Acho que só o fato de a gente ter entrado na universidade, eu falo não só por mim, mas por todos do grupo, né? Isso já foi, assim, um antes e um depois de toda a nossa família. Porque, em sua maioria, somos os primeiros a cursar a universidade, muitos, o primeiro, inclusive, a fazer faculdade de ensino superior. Então, a gente criou um referencial dentro da nossa família que mudou, teve de mudar também o nosso comportamento, né? A gente vira referência.